Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver outro horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva, Marcelo Yoshihara. Aperta no sininho de notificações. Deixa seu like, compartilhe. E também ajuda a nós crescermos no canal. Que essas mensagens possam chegar ao YouTube e ser relevante para que eles possam ver que são mensagens que venham fazer vidas a chegar mais a Deus para o louvor da glória dele. Amém? Sem mais nada, eu gostaria de convidar você, se você tem uma Bíblia aí por perto, entrar no livro de Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 2 apenas. Estaremos lendo e após seguida estaremos orando. Amém? A palavra de Deus diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estudar as suas escrituras, de conhecer quem é o Senhor no profundo. Ó Deus, ilumina nossa mente, Senhor, faz com que nós viemos aprender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a andar nos caminhos que deve ser andado, Senhor. Que através da sua vida nós possamos ter uma vida debaixo da tua poderosa mão e da tua providência, Senhor. Que nós possamos ter uma vida com o Senhor, uma vida onde nós venhamos aprender a sua palavra. Leva-nos, Senhor, no cativo do trono da sua graça. Faz com que nós venhamos, Senhor, aprender mais de ti, Senhor. Aprender aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. E que nós possamos, Senhor, a cada dia nos tornar filhos e servos do Senhor. Que através da tua imagem e semelhança possa refletir em nós, Senhor. E que nós possamos, junto como igreja, andarmos em santidade, em verdade, em unidade e missão, para o louvor da sua glória. Me usa tremendamente, Senhor. Que o Senhor e que teu Espírito Santo fale por mim neste dia. Que através do Espírito Santo seja revelado a tua palavra. Para o louvor da sua glória, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na última mensagem que eu ministrei, eu falei sobre o homem chamado Jesus. E hoje eu quero trazer a vocês quais são as 4 ações poderosas do Espírito Santo. Quais são as 4 ações poderosas do Espírito Santo? O objetivo aqui é conhecer, através do Espírito Santo, o que ele faz em nossas vidas. Amém? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala sobre o Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, apresenta-se em uma das suas principais características, que é movimentar alguma coisa. O Espírito Santo é Deus. No Antigo Testamento, nós vemos movendo-se sobre a massa caótica do universo e presente em toda parte. É a fonte da vida física, intelectual e moral. Tem faculdade de produzir efeitos sobrenaturais e habita com o povo de Deus. Transmite poderes como força, perícia, sabedoria. Inspirou os profetas. Faz tudo quanto é necessário para a obra do seu reino. E no Novo Testamento, ocupa-se o reino de Messias, que de sua própria dispensão atuou na concepção miraculosa de Jesus. O Novo Testamento menciona seu nome mais frequentemente do que o Antigo Testamento. Então, quando ouviu falar do Espírito
Espírito Santo, Espírito de Deus, ele pairava sobre a face da terra. Ele estava sobre o quê? O universo. Então, aqui nós vimos que as principais características é movimentar alguma coisa. E Deus, ele fez que no Antigo Testamento nós vemos mover sobre a massa caótica do universo e presente em toda a parte. Ou seja, ele em espírito, né? Ele mencionava e tudo que ele mencionava acontecia. E tem a faculdade de produzir efeitos sobrenaturais que habitam no povo de Deus. Né? Transmite poderes, força, perícia, sabedoria e inspirou os profetas. Então, tudo que ele planejou, tudo que ele criou, aconteceu. Ele fez. Por isso que ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, o universo e debaixo da terra, o inferno. Ele fez tudo. Tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que colocou a sua mão. Foi tudo através de Deus. Então, faz tudo quanto é necessário para a obra do seu reino. E no Novo Testamento, ocupa-se o reino de Messias, de sua própria dispensão. Atuou como concepção miraculosa de Jesus. Perdão, irmãos. E no Novo Testamento menciona o seu nome mais frequente do que no Antigo Testamento, que é o quê? Jesus, né? Muitas vezes nós vamos ouvir falar de Jesus. Quantas vezes no Novo Testamento nós não ouvimos a palavra Jesus? Quantas vezes, né? E Deus, ele encaminhou o seu Filho unigênito para vir à Terra, né? Para viver como humano. Ele viveu, né? Ele viveu como ser humano aqui na Terra. Ele viveu. Então, e ele teve a sua vida aqui por um período. E depois ele voltou à eternidade. E o que ele veio fazer aqui? Ele veio trazer o quê? Vida, abundância para nós. Ele morreu por nós, levou as nossas enfermidades, os nossos pecados, né? Ele nos perdoou. Ele deu a sua vida por nós, né? E ele levou tudo aquilo que nós seríamos condenados. Então, o Novo Testamento, ele menciona o seu nome mais frequentemente do que o Antigo Testamento. No Antigo Testamento não falava sobre Jesus, falava que iria vir o Messias, mas, né, não falava o nome Jesus. E o Espírito Santo, ele tem a função de reverter 3 situações negativas em nossa vida espiritual. A primeira, tira-nos da acomodação. Os 4 pilares da vida cristã estão em uma ordem progressiva. A fé, Romanos 1:17, a santificação, Hebreus 12:14, e experiências espirituais, 2 Coríntios 3:18. Nós estaremos lendo também, tá? E o conhecimento de Deus em Oséias 6:3. Quando somos dominados pela acomodação, esses pilares não crescem e temos uma vida cristã medíocre. O Espírito Santo trabalha em nós, nos reativando esses pilares. Primeiro vamos abrir lá em Romanos 1:17. Esteja lá abrindo comigo Romanos 1:17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito.
o justo viverá pela fé. Agora vamos ver Hebreus 12, 14. Vamos lá, em Hebreus 12. Versículo 14. Se diz: procurais viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E vamos também ver em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, que diz assim: mas todos nós, como um rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem o Espírito do Senhor. E vamos também ver Oséias, capítulo 6, versículo 3. Né? Oséias está aqui pro finalzinho do livro de Obadias, Oséias. Capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva e como a primeira chuva que rega a terra. Então, quando somos dominados pela acomodação, esses pilares não crescem e temos a vida cristã medíocre. O Espírito Santo trabalha e nós reativando esses pilares. Quando nós vivemos uma vida cristã que não produz, né, que não evolui, que não cresce, que não amadurece, que não flui na presença do Senhor, denota-se que é uma vida cristã medíocre. É uma vida onde Deus não está em primeiro lugar em suas vidas, mas sim, maioria das vezes, está no segundo plano. Por quê? Porque as pessoas colocam as coisas do mundo em seu coração, em primeiro lugar, né? Um crente colocar as coisas terrenas no seu coração é como ela estivesse vivendo as coisas do mundo, né? Os padrões mudando. É como ela estivesse servindo um pé na igreja e outro no mundo, virar Raimundo, não é? Não tem esse ditado? Então, é como ela estivesse colocando os interesses delas, os próprios interesses, né? As próprias conquistas dela em primeiro plano e deixando Deus em segundo lugar. E a Bíblia, ela fala bem claro sobre isso, né? Então, o Espírito Santo, ele começa a tirar nós da acomodação. Ele começa a dar sinais que nós devemos acordar. Por quê? Porque Deus vai permitir situações em nossa vida para que nós viemos acordar, para que nós viemos ver que Ele tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas. Deus vai despertar o nosso coração de uma maneira tão grande, o seu mover vai ser tão grande, que Ele vai começar a dar sinais. E se você não perceber, você vai começar a ter consequência. Por quê? Você vai começar a sofrer as lutas. Ele vai trazer luta, ele vai trazer tribulação, ele vai trazer adversidade. Ele vai fazer um reboliço na sua vida que você nem imagina. Principalmente aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Então, quando Deus ele quer incomodar, ele incomoda, porque ele vai começar a despertar. Ele vai levantar pessoas para te afrontar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer para que você venha ter um despertamento. E nisso, o santo trabalha nos reativando esses pilares. Primeiro, aquece a nossa vida espiritual. Uma pessoa fria é aquela que perde o prazer nas coisas de Deus, que come e bebe indignamente para condenação.
1 Coríntios 11 e 19. Vamos lá em 1 Coríntios 11 e 19. Entra lá, 1 Coríntios 11, 19, que diz assim: e é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em meio de nós, né? E até o necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em meio de nós. Então, o crente espiritualmente morno é atraído pela natureza pecaminosa e passa a andar no limite. Esse tipo de crente é rejeitado pelo Senhor. Apocalipse 1:16. Espera aí que eu já explico, tá? Apocalipse 1:16. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 1:16 diz assim: na mão direita ele segurava 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Então, o Espírito Santo desperta-nos e nos mostra o perigo espiritual que estamos correndo. Efésios 5:14. Vamos lá em Efésios 5:14, que diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Deus, o que ele faz aqui? Ele aquece a nossa vida espiritual. Ele vai dar sinais para que eu e você acordamos. Para que eu e você, nós viemos entender que os sinais que ele está nos trazendo é um despertamento. E eu e você temos que despertar. Igreja, nós temos que despertar para as coisas do alto. Ele está de como ele tivesse assim: até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai ficar na mesmice? Até quando você vai ficar com uma vida dessa? Né? Muitos se deixam de olhar para o alto e olham para as coisas do mundo. Olha para as coisas padrões, né? Se preocupa mais com as coisas terrenas do que com a sua própria alma. E quando você partir daqui, desse mundo, para outro lugar, para onde que a sua alma vai? Há 2 caminhos. Há 2 caminhos. Primeiro, o caminho da eternidade, que é o céu. O segundo é Hades, que é o caminho do inferno. Então, você tem a sua escolha. A Bíblia, ela é um livro arbítrio. Há 2 caminhos, ou a eternidade ou o inferno. Então, ela deixa isso bem claro. E por que que o Espírito Santo, ele começa a aquecer a nossa vida espiritual? Porque o Espírito Santo, quando ele tem propósito, ele começa a dar sinais para mim e para você, para que nós possamos acordar e começar a enxergar Cristo, a pessoa de Cristo, em nossas vidas em primeiro lugar. Colocarmos Cristo no centro das nossas vidas. E isso ele começa a nos aquecer. Ele começa a transbordar isso dentro de nós. Ele vai começar a estralar, fazer coisas para que eu e você venhamos acordar. Tirar toda essa cegueira espiritual que há nas nossas visões, no nosso coração, na nossa mente, e destampa os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Terceiro, ele livra da queda espiritual. O último estado do crente, que é
apostata da fé torna-se pior do que o primeiro, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vamos ler aqui. Diz assim: e assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos em vencido por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque teria sido melhor que não havia conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a resolver no lamaçal. Então, ele faz com que a nossa vida, né, seja livrada de todo o mal, de toda a queda espiritual. E a pessoa é levada à apostasia negando completamente a fé. E é condenada, Romanos 6 e 23. Vamos lá, Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o Espírito Santo convence e age em nosso interior, livrando-nos das tentações. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer com que tira eu e você da acomodação. Segundo, ele aquece a nossa vida espiritual. E terceiro, ele nos livra da queda espiritual. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar com todo o nosso ser. Ele vai nos renovar, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai fazer uma transformação dentro de nós. E o Espírito Santo, ele atua restabelecendo a trajetória de vida espiritual progressiva. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer com que eu e você venhamos enxergar a pessoa de Cristo em nossas vidas. Por que nós devemos olhar para o alto e não olhar para as coisas terrenas? Porque o nosso Deus não é o Deus da terra, é o Deus do céu, né? Mas o Deus, ele é o dono da terra também. Foi ele que formou isso aqui. Foi ele que fez. Nós temos que olhar para Cristo, para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para aquele que foi enviado, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi por causa dele que nós estamos aqui na terra. Porque se ele não tivesse vindo com o propósito de nos salvar, talvez nem eu nem você estaríamos mais aqui. Seríamos fulminados, né? Condenados à morte. E por causa dele, nós estamos aqui. Foi porque ele nos amou primeiro. E ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele atua restabelecendo a trajetória da nossa vida espiritual progressiva. Primeiro, ele cria um movimento em Atos 4:31. Vamos ler em Atos 4:31. Que diz assim: e quando determinaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, ele produz uma experiência impactante, capaz de tirar a pessoa da acomodação. Então, Jesus, ele fez com que nós, né, tivéssemos sendo impactado com a sua palavra. Então, ele faz com que eu e você, né, venhamos entender que quando nós determinaram de orar, o lugar em que estava reunido tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Isso aconteceu no passado, no Velho Testamento, né? Mas também aconteceu no Novo Testamento, né? Ele veio ao nosso encontro, né? E ele começou a mudar, né? O nosso coração. Ele começou a mudar. Ele procura ele produz uma experiência impactante, capaz de tirar as pessoas da acomodação. Então, ele faz com que eu e você venhamos a viver isso com ele. O Espírito Santo habita dentro de nós. No Velho Testamento, o povo do Velho Testamento, ele não tinha o Espírito na vida deles. O Espírito não habitava na vida deles. Eles dependiam do profeta, porque o profeta falasse com Deus, diretamente com o Senhor, para que Deus falasse com o profeta, para o profeta passar para o povo o que Deus queria. E nós, como filhos e servos do Senhor, né, na nova dimensão, com Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela vem o quê? Morar em nós. Então, é através do Espírito Santo, ele move o nosso coração e ele faz nós produzir uma experiência impactante capaz de tirar as pessoas da acomodação. Então, o Espírito Santo, ele tira nós da mesmice, da mediocridade. Deus faz com que eu e você, nós saímos do anonimato e começamos a enxergar a pessoa de Cristo em nosso meio, em meio de nós. Então, nós começamos a experimentar uma vida no altar com o Senhor. Uma vida onde Deus, justamente, ele possa nos levar, né, a ter com ele uma vida diante do Senhor. Amém? Uma vida no altar. Segundo, da palavra de poder. Atos 4:8. Que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus dá ousadia para ele falar, né, com o povo. E ele se torna, né, líder, né, com os líderes religiosos. Ele começa a se tornar um líder, né, no meio do povo. E ele começa o quê? Ter autoridade sobre os líderes religiosos. Então, Deus havia colocado na mão de Pedro, né, autoridade para que ele tivesse firmeza e viesse falar, né, da palavra de poder, né, e por meio dessa pregação do louvor dos dons espirituais. Então,
Jesus faz com que Pedro, ele tivesse autoridade para falar, ousadia para falar. E por meio da pregação e do louvor, que são os cânticos e os dons espirituais, e fala diretamente ao nosso coração. Ele procura convencer o nosso espírito de que precisamos mudar de direção ou sair da acomodação. Atos 16, 6 e 7. Vamos lá. Em Atos 16, 6 e 7. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele faz convencer nós mudar de direção. Por exemplo, se um lugar que nós pensamos ir para Deus é um lugar perigoso, Deus vai fazer com que você desvie daquele caminho. Ele vai incomodar você de uma forma tremenda. E ele vai começar a dar sinais para você. Ele vai dar sonhos. Ele vai usar pessoas para falar com você. Ele vai, por exemplo, você está ouvindo um louvor, ele fala através do louvor, ele fala através da mensagem. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer você mudar de direção. E isto faz com que o próprio Deus fala diretamente ao nosso coração. O Espírito Santo fala no nosso coração. Como ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem toda a autoridade para falar conosco, né? Para nos direcionar, andar por aquele caminho. Se aquele caminho for bom, ele vai fazer com que você vá em paz. Você vai sentir o quê? Paz no seu coração. Mas a partir do momento que vê que aquele caminho não é bom, ele vai começar a te incomodar. Você não vai sentir paz. Você não vai ter paz. Nenhum momento. Você vai sentir algo assim, né? Talvez vai dar por exemplo, um mal-estar. Alguma coisa vai acontecer. Porque Deus é soberano. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Então, quando o lugar é perigoso, de alguma maneira ele vai fazer para que você se desperte. Para que você fale, nossa, eu não estou sentindo paz no meu coração. Então eu não vou. Né? Se Deus não está comigo, eu não vou. Né? Se Deus está falando para mim não ir, eu não vou. Então você não tem que ir mesmo, né? E Deus, ele fala ao nosso coração. Ele faz com que eu e você percebemos a situação. Que nós vamos ter entendimento nisso, irmãos. Que nós vamos ter entendimento em discernir. Por isso que o crente deve orar. Pedir para que Deus possa dar sabedoria, discernimento, entendimento da palavra. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai fazer com que eu e você venha discernir a palavra do Senhor. Amém? E o Espírito Santo, terceiro, o Espírito Santo atua consertando a vida desconcertada. Primeiro, ele renova. Um dos significados da palavra renovar é fazer de novo, consertar, reparar. João 3:5. Vamos lá, um livro antes, né? João capítulo 5. Não, perdão. João capítulo 3, versículo 5. É o contrário, irmão. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir.
Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, antes de clamar pelo fogo de Deus, Elias mandou reparar o altar. 1 Reis 18:30. Vamos lá. 1 Reis. Reis 18:30, que diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Então, Deus, ele traz um renovo no nosso coração. Ele faz tudo novo, ele conserta, ele repara. Ele faz com que eu e você, antes de clamar pelo fogo de Deus, nós devemos nos consertar diante dele. Porque nós declaramos as misericórdias a cada manhã, as nossas misericórdias se renovam diante do Senhor. Porque nós somos pecador, nós pecamos, irmãos. Por conta dos nossos pecados, ainda somos falhos. Nós precisamos ter uma vida santa no altar do Senhor. Mas antes nós temos ser santos, ter uma vida no altar do Senhor, nós devemos nos consertar primeiro. Mudar a nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de ver, de tratar. Então, a nossa vida, ela tem que ser totalmente transformada. É por isso que quando diz, né, que eu lhe digo, em verdade, te digo, se alguém nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o lugar é santo, porque o lugar é majestoso. E antes da gente ter uma vida no altar do Senhor, nós devemos tirar toda a capa que vive em nós, né? Temos que tirar tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, né? Aquilo que não convém, né? Aquilo que Deus não se agrada. Então, a partir do momento que você reconhece que Jesus é seu único salvador da sua vida, que você reconhece que você é um pecador, você se arrepende dos seus pecados, toda a podridão do seu coração, toda aquela capa cai por terra no nome de Jesus. E através quando o Espírito vem habitar em nós, começa a consertar a nossa vida, tudo se fez novo, né? Ele começa a consertar, ele começa a reparar, né, em nós. Aí nós iremos ter uma vida, né, diante do Senhor, uma vida separada em santidade. Nós vamos viver uma vida com o Senhor, né? Nós vamos viver a santidade, verdade, unidade e missão. Tudo isso vai estar relacionado com o Senhor Jesus Cristo. E Elias mandou reparar o altar. Então, quando ele viu que o altar, né, que o povo dele estava em pecado e aquilo não agradava aos olhos do Senhor, o que o Elias fez? Ele mandou reparar o altar do Senhor. Então, ele fez tudo de novo. Ele fez um holocausto, né? Ele fez com que aquelas pessoas reconhecessem que Deus, né, era acima de tudo e de todas as coisas, né? E por conta disso, ele teve que refazer o altar do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que o povo estava pecando. Ele sabia que aquilo não estava agradando aos olhos do Senhor. Então, eu e você devemos ter isso em mente, né? Que nós devemos olhar para Deus, né? Olhar para o Senhor
ter uma vida santa no altar do Senhor. Amém? Quarto, o Espírito Santo atua consertando a vida desconcertada, né? O Espírito Santo atua consertando a vida desconcertada. Segundo, o Espírito nos sustenta. O Espírito nos ajuda em fraqueza. Romanos 8, 26. Vamos lá. Romanos 8, 26. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então, o Espírito Santo, ele nos sustenta, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Isto, no original grego, significa dar toda assistência contra qualquer oposição. Primeiro, precisamos vencer o desafio da ordem interna, que é a nossa natureza pecaminosa, né? Nossa, tô mal de português, gente. Misericórdia. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Peraí. Mateus. Ai, gente, eu olhei aqui. É Mateus 26, 4, irmãos. 26, 4. Diz assim: pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Então, é vencer os desafios de ordem externa causados pelo diabo. Em Efésios 6,12 fala, pelas tribulações. Vamos ver. Efésios 6,12 fala, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, os poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, nós devemos lutar contra a ação do nosso inimigo, que é o Satanás, né? O diabo. E pelas tribulações. Atos 20. Em Atos 20. Em Atos 20, 22 e 23, fala assim: agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém sem saber o qual acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Então, o Espírito nos sustenta. Então, ele sustenta de que forma? Ele sustenta
com a sua bondade sobre nós, com a sua paz. Ele nos sustenta com seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz que eu e você não venha fraquejar, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Por mais que eu e você sejamos falhos, irmãos, ele nos perdoa, mas ele faz com que eu e você nos erguemos para que nós possamos ter assistência contra qualquer oposição. Né? O inferno está se levantando, mas nós sabemos que existe alguém que luta por nós. Né? Nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos direciona, que nos perdoa, que faz com que eu e você venha se lembrar que existe um Deus que luta por mim e por você, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, isso vai fazer primeiro, que eu e você venhamos precisar vencer os desafios de ordem interna, que é a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos ter uma grande guerra em relação aos nossos pecados. Mas a partir do momento que eu e você tem ciente que Jesus é o único salvador das nossas vidas, nós vamos começar a renunciar aos pecados. Vamos começar a renunciar às coisas que não agradam os olhos do Senhor. E vencer os desafios de ordem externa causados pelo diabo e pelas tribulações. Muitas vezes, né, Satanás vai se levantar contra nós. Vai usar vidas para nos afrontar. Pessoas que são ferramentas de Satanás. Que são aquelas pessoas de coração dura. Muitas vezes coração vazios. Coração que não tem Deus, que não ama o Senhor, que não pratica o Evangelho, que não tem uma vida santa no altar, né? Mas são pessoas diabólicas que são usadas por Satanás, são usadas por demônios para afrontar os filhos de Deus. Então, que eu e você possamos aprender que o Espírito Santo, ele vai nos consolar. Ele vai nos fortalecer. Ele vai fazer com que eu e você venhamos vencer essa guerra. Em nome de Jesus. Amém? Conclusão. A queda espiritual pode levar a pessoa à apostasia e o afastamento de Deus. Mas o Espírito Santo tem o poder de restaurar, renovar, falar diretamente ao espírito do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então, para você ver uma pessoa que vive com um pé na igreja, outro no mundo, a tendência dele é ter uma vida cristã medíocre. Uma vida onde não vai gerar frutos. É algo seco. É algo que você percebe que a pessoa ela está morta espiritualmente. Você vê que ela não tem uma vida no altar do Senhor. Porque para ela, indo na igreja, é como que fosse uma obrigação. Né? Ela indo lá, é como que ela estivesse indo por ir. Né? Cumprir meu papel. Né? Bom, eu já fiz a minha parte. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer que eu e você venha ter um despertamento espiritual. E que nós possamos permitir que o Espírito Santo faz morada em nosso coração para que a nossa vida ela possa ser restaurada pelo poder de Deus. Porque Deus vai fazer mudança em nós. Vai mudar o nosso coração, todo o nosso ser. Vai mudar a nossa mente. A maneira que nós falamos, a maneira que pensamos, a maneira que agimos, a maneira que tratamos, a maneira que vemos. Deus vai mudar toda a nossa mente, o nosso coração. Por quê? Porque Ele vai trazer vida abundante para nós. Ele vai trazer um novo viver para nós. Então, nós morramos para o mundo
e vivemos para Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Se essa palavra falou com você, meu irmão, minha irmã, que Jesus te abençoe. Amém? E que Deus possa te abençoar grandiosamente. Um grande abraço e fica na paz do Senhor. Jesus, até o próximo vídeo. Tchau.